Vamos agora para o espaço das lendas à lei das 12 tábuas. Então, primeiro começamos com o Ivandro. Não sabemos quando ou por quem foi a história de Ivandro inventada. Aparece vulgarmente em Hesíodo. Os mais antigos relatos romanos são nos finais do século IV ou III a.C., que Roma tinha uma Eundra- Eundria, que é uma potência militar notável com qualidades e quantidades de recursos humanos. Então, esta lenda é uma figura também encontrada na Eneida de Virgílio, que é uma obra que nós deveríamos supostamente ler e acompanhar. Este Ivandro fundou Palenteu, que é uma povoação instalada no Palentino, local onde mais tarde Rómulo fundaria Roma. Instalaram-se então à margem do Tibre, na colina de Palatino, uma das 7 colinas de Roma, e ensinou aos ainda bárbaros da região a arte, a escrita, a música e tudo aquilo que era para o ideal grego útil e necessário. Introduziu então na região de Lácio germes da religião grega, os cultos a Ceres, a Netuno e a Pá. O vale inferior do Tibre, e aqui é importante terem um bocadinho do mapa de Roma, da estrutura, o vale inferior de Tibre era um ponto estratégico da travessia e por isso tornou-se naturalmente um centro importante. Tinha defesa, água potável e controlava a passagem na ilha Tiberina, onde Anco Márcio construiu Pons Sublícios. A zona incluía o porto comercial e o Fórum Boarium, um espaço de encontro já ativo antes da fundação de Roma, como sugere a lenda da era Hércules que ali matou Caco. Esta tradição liga-se diretamente à figura de Evandro, que, segundo o mito, vivia no local antes de Roma existir e teria sido ele a acolher Hércules e a instituir o culto no grande altar. Existiam dois grandes santuários, a Ara Máxima e o Templo de Hércules Vencedor. Então, a segunda figura que nos aparece é Hércules. Há uma afinidade entre Hércules e Fenício Melcarte. Hércules era romano de origem fenícia e o seu culto foi introduzido por mercadores tírios que residiam no Fórum Boarium ou Fórum dos Bois. Contudo, esta teoria não encontra respaldo na arqueologia. O facto de existir um culto aos deuses no recinto sagrado de Roma, como acontecera com a Ara Máxima, localizada precisamente no espaço consagrado da cidade, parece apontar para uma origem não estrangeira do culto, visto que os deuses estrangeiros eram aí proibidos. Sobretudo a partir do século VI a.C., a penetração dos deuses e cultos gregos em Roma se fez por intermédio dos etruscos. Hércules era conhecido pelos etruscos pelo nome de Hércules, mas o culto de Hércules em Roma estava ligado ao comércio, introduzido por mercadores gregos. E surge então a história do Hércules Caco, que até se encontra em cidades gregas do sul da Itália. Depois deve ter sido adaptada pelos latinos e até nacionalizada. Havia uma importante colónia grega junto à porta de Trigmina, precisamente do local em que se erguera o altar dedicado ao culto de Hércules, a Ara Máxima e o de Júpiter e no Entor. Isso explica a relação entre o local e o culto do herói, feito nos textos mitológicos e constituindo aquilo que se designa por mito ou lenda topográfica ou etiológica. Para esses autores foram, portanto, as migrações gregas que possibilitaram a transformação de um herói grego numa divindade romana. Já no tempo de Augusto, nos séculos I a.C. e I depois de Cristo, Hércules assumiu definitivamente uma forma autóctone, sendo invocado e cultuado em diversos santuários. Na sua origem, então, Hércules deverá ter sido um caçador, que era um meio essencial da sobrevivência humana. Depois, adaptado ao quadro da cidade, consequência das designações da Revolução Urbana, as histórias de Hércules constituem reflexões das antigas provas iniciáticas, que permitiram ao herói tornar-se imortal e que deveria fazer parte da organização social das comunidades onde germinam o combate contra as forças da natureza, que um homem com características sobre-humanas, o controle de elementos, etc. Então ele sai por fim vitorioso sobre a morte e passa a ostentar uma qualidade divina. O pai de Hércules é Zeus e Júpiter. A mãe é Alcemenas, esposa do Anfitrião. A madrasta é Hera que convenceu Alcides que estava a matar os filhos do seu primo, Euristeu, que era seu amigo, que era seu inimigo. Então mata os seus filhos, e de Megera. A Pítia, a sacerdotisa,
profere palavras do oráculo de Apolo e passa a chamá-lo de Heracles, que significa glória de Hera. Hera castigou e Hércules tinha de servir Euristeu e recebeu trabalhos muito pesados. Um dos trabalhos, por exemplo, contava-se o roubo dos bois de Geryon, um gigante de 3 cabeças ou de corpo igualmente triplo até às ancas, neto de Poseidon e de Medusa Gorgo, e habitantes da ilha Iritia, localizados no extremo ocidente, identificado com a Península Ibérica. Na sua viagem à Ibéria, um espaço de ocupação fenícia que constitui o periplo circum-mediterrâneo, o herói faz literalmente uma viagem de contorno desse mar, e os passos que percorre constituem, em traços largos, o mundo então conhecido pelas culturas gregas e romanas. Depois de matar Garion, Hércules conduziu o gado pelas costas da Hispânia, da Gália, onde aboliu uma série de cultos considerada selvagem, como a de matar estrangeiros, e fundou a importante cidade de Alésia. Da Sicília até chegar à Itália, onde também teria acabado com os sacrifícios humanos a Saturno. Os autores latinos que contam a história do confronto de Hércules e Cacos transferiram as características tricéfalas ou tricorporais de Gergion para o monstro Lácio. O nome desta figura, Cacos, é o equivalente latino de grego kakos, que significa feio ou mau. A história de Hércules e Gergion repete-se no mito de Hércules e Caco, mas em território itálico e com Hércules como vítima de roubo. Então, o mito romano de Hércules e Caco foi representado depois por Bandinelli em 1584 numa escultura que hoje pode ser vista na Piazza della Signoria em Florença. Há fotos no Google. A transformações e fundações do mito de Hércules e Heracles. O mito adapta-se ao longo do tempo e cumpre diferentes funções. Em Diodoro, Geryon deixa de ser um gigante tricéfalo e passa a ser 3 guerreiros, filhos de rei Crisiauro, ligados à riqueza da Ibéria, refletindo uma racionalização histórica e a associação às jazidas metalíferas. A viagem de Hércules ao Ocidente é usada para justificar práticas religiosas e rituais, apresentando como agente da civilização que leva a paz e ordem aos povos bárbaros, paradigma da culturação. Em Roma, o culto no ar máxima reforça a integração do mito nas estruturas sociais e políticas, inicialmente controlado por famílias de Putitia e Pinária. Para os gregos, Heracles é um mito de identidade e combate à morte. Para os romanos, Hércules afirma a identidade cultural e radica Roma na herança helenística. A Eneida reforça essa ideia. Enéas é chamado de romano e recebe a missão de governar e estabelecer a paz, paralela à missão civilizadora atribuída a Hércules. Ponto quarto, o asilion, ou seja, o direito de asilo. Bem, há um costume dos fundadores da cidade, semelhante à realidade das cidades do refúgio bíblico. Rómulo, para concentrar a população no território, criou no Capitólio um espaço de refúgio entre dois bosques sagrados, Ars e Capitólio, e que acolhe os fora da lei, os assassinos, etc. Entende-se por Asilium um lugar de refúgio inviolável, protegido pelos deuses que vinham a tornar-se cidadãos por direito da comunidade que os albergava. Quinto ponto. Os Sabinos e os primórdios de Roma. As lendas do rapto das Sabinas terminam com a fusão de dois povos sobre os reis Rómulos e Tito Tácio. Dos 5 primeiros reis de Roma, Rómulo e Tudo o Estílio eram latinos, ao passo que Tito Tácio, Numa, Pompílio e Anco Márcio eram sabinos. A tradição associava as Sabinas e Tito Tácio aos Quirinal. Já as últimas pesquisas mostram que os sabinos estavam culturalmente muito próximos dos seus vizinhos latinos e faliscos. Isto torna-se muito difícil a distinção do ponto de vista da arqueologia entre romanos e sabinos. Para aqui, eu acho melhor verem um mapa sobre a questão de Roma e verem os diferentes cidades que são. A informação atualmente disponível não confirma as histórias tradicionais acerca dos sabinos nos primórdios de Roma, nem nega a presença sabina em Roma em termos monárquicos, uma vez que Roma era uma sociedade aberta e cosmopolítica. A infiltração dos sabinos está documentada no final dos séculos VI a.C., pela chegada dos Cláudios. Mas outras famílias aristocráticas reclamavam ascendência sabina, por exemplo, os Valérios, que eram antes dos Cláudios. Contudo, se a infiltração sabina remonta ao século V a.C., não se percebe porque terão posteriormente os romanos situado a história nas origens.
Por exemplo, se Rómulo era bem parecido, não se percebe porque tinha de raptar mulheres em vez de por elas ser assediado. Há quem considere o rapto das Sabinas uma lenda da herança indo-europeia do povo romano. Os romanos então historicizaram este antigo mito, isto é, transformaram numa narrativa pseudo-histórica e transmitiram-na como algo ocorrido nos tempos de Roma. Foi apenas nesta fase secundária que os sabinos foram introduzidos. A ideia foi sugerida pelo influxo dos sabinos em Roma no século V e o tratado final entre Rómulo e Tito Tácio foi estabelecido nos mesmos termos da incorporação dos sabinos nos Estados romanos em 290 a.C. A 10. Cornell admite transformação de material histórico em mito. Outras explicações. Plutarco explica o rapto das Sabinas como o desejo da união de dois povos, ou seja, a formação de Roma segundo um processo federativo ou de cinecismo, que era a fusão de comunidades da região e romanos. Ovídio imagina o rapto das Sabinas num teatro e realça a importância desses lugares como espaço de engate. E ele mostra isto no episódio em Amores. Então, há aqui uma citação deste episódio em Amores, na tradução de Carlos Ascenso André, em 2006. Abre aspas. Há uma certa alcoviteira, quem a quiser se conhecer, preste atenção. Há uma certa velha chamada Dipsas, de que faz, tira ela o nome, a mãe do negro Memnon. Nunca ela a viu. Aurora ainda sobra nos seus cavalos cor-de-rosa. Ela conhece as artes mágicas e os cantos da Eia, ilha de Circe, onde aportou Ulisses. E, com suas artes, fez retornar à origem o curso das águas. Ela conhece bem o poder das ervas, o poder dos fios enrolados no fuso, que vai rolando, o poder dos líquidos segregados pela égua em tempo de cio. Sempre que ela quiser, sempre que ela assim quer, ajuntam-se nuvens em toda a vastidão do céu. Sempre que ela assim quer, brilha no esplendor do universo a luz. Assim mesmo se propõe profanar a pureza dos leitos conjugais, e não lhe falta paleio naquela língua danada. Faz-me acesso testemunha de uma conversa. Tais advertências ela fazia, as portas ao duplo batente me ocultavam. Talvez, ao tempo do rei Tácio, não quisessem as Sabinas desleixá-las por ser jeito de homens vários. Agora, Marte põe em ação os corações em guerras distantes, e é Vênus que reina na cidade do seu Enéas. Fecha aspas. Então temos aqui uma sequência. Tito Tácio, depois Colinas de Quirinal e do Capitólio, depois Espúrio de Tarpeio e depois Tarpeia. A Tarpeia era uma sacerdotisa de deusa Vestas, deusa do fogo sagrado, e diz que o amor a Tito Tácio aos braceletes e anéis que os sabinos usavam no braço e a mão esquerda. Há uma saída para buscar água, que parava-se com ouro de uma serva enviada a Tácio, que era Dionísio de Ilaquirnaço, no século I a.C. À saída do pai, que um acordo previa que os sabinos lhe dessem o que traziam nos braços esquerdos, e Tarpeia teria enviado um emissário a Rómulo a informar do falso acordo realizado. O mensageiro então teria alertado Tito Tácio, e outros entendiam que Tarpeia nunca teria tido a intenção de ajudar os romanos e não passava de uma simples traidora. Tarpeia então acabou esmagada pelos escudos que sabinos traziam nos braços esquerdos. Abro aspas. Mas Tito Livio coloca também a hipótese de a morte de Tarpeia se ter devido à vontade de os invasores avisarem os romanos de que os traidores não deveriam contar com quaisquer promessas que lhe fossem eventualmente feitas. Fecha aspas. Então, os escudos de os sabinos, pois suspeitavam uma cilada, isto transforma a recompensa da moça no seu instrumento de morte. Então ela torna-se uma heroína. Esta versão existe, pois no lugar em que foi a morte situava-se uma rocha chamada Mons Tarpeius, onde se lançava condenados à morte por crimes contra a República, designadamente os traidores de Roma. Na versão contada por Tito Livio, Tarpeia é uma anti-heroína cuja função de axiológica é mostrar um exemplo negativo e indicar como não deve ser a matrona romana. Tarpeia então simboliza a cobiça. Tarpeia é uma mulher politicamente ativa, mas como o seu comportamento infringe a fides e a temperança, é portanto um modelo de não ser entre as romanas. O nosso ponto 7 é os etruscos, novamente. Então,
Quais foram os reis de Roma? Rómulo, Tito Tácio, Numa Pompílio, Túlio Hostílio, Anco Márcio, Tarquínio Prisco, Sérvio Túlio e Tarquínio Soberbo. Segundo as tradições, Sérvio Túlio veio de Etrúria, filho de um refugiado. Dramato de Corinto migrara da cidade grega de Corinto para a cidade etrusca de Tarquínio em 655. Casou com uma mulher etrusca e teve dois filhos, Lúcumo e Arrunte. Hum, o pai e Arrunte morreram. Lúcumo, então, o único que sobrou, casou com a etrusca Tanaquil. Ele herdou tudo e desprezava a sua parte da nobreza etrusca. Então ele foi para Roma. Hum, sobre o pai, né, que tínhamos falado, o Sérvio Túlio, há teorias que ele era filho de um escravo ou prisioneiro de guerra. Contudo, no próprio pináculo da ordem política de romana, os romanos podiam vir toda a parte e aqueles de origem humilde, mesmo os antigos escravos, podiam chegar ao topo. É por isso que ele chegou a rei. A tradição atribui a Sérvio Túlio a criação do censo para dividir cidadãos segundo a riqueza com efeitos políticos e militares. Os autores romanos destacam que isso reforçava o poder do Estado sobre o indivíduo e a ligação entre papéis políticos e militares, pois durante séculos ser cidadão era também ser soldado. A elite romana via a riqueza como fonte de responsabilidade e privilégio político. Cícero aprovava esses princípios, garantir que o poder eleitoral ficava nas mãos dos ricos e não da maioria pobre. Contudo, essa ideia foi contestada na política romana. Lembrem-se então do nome dos reis e os eruditos romanos acreditavam que Tarquínio Prisco, mais o Sérvio Túlio, mais Tarquínio Soberbo, reinaram durante o século VI, mas foram mortos em 509 a.C. Ou seja, 509 a.C. marca o fim da monarquia. Qual é a história destes reis? Ora, os filhos do seu antecessor assassinaram Tarquínio Prisco. Tarquínio Prisco era casado com Tanaquil. Tanaquil patrocinou a ascensão ao poder de Sérvio Túlio e o Tarquínio Soberbo assassinou Sérvio Túlio. Tarquínio Soberbo então faz uma aliança com a filha do Tarquínio Prisco, que é o primeiro. Nota então que Cícero insinua que Sérvio Túlio era filho ilegítimo de Prisco. Os reis associados ao Etruscos. Tarquínio Prisco teria migrado para Roma a partir da cidade etrusca de Tarquínia, juntamente com a sua esposa etrusca Tanaquil, porque receava que o sangue estrangeiro do pai grego lhe travasse a carreira da sua cidade natal. Logo, a norte de Roma entende-se a atual Tuscânia. Encontramos os etruscos, o povo romano, o povo mais rico e poderoso em Itália, ao longo do período em que a primeira comunidade urbana ganhava forma. O plural de etruscos são povos que não formavam um Estado único. Eram grupos de vilas, cidades independentes que partilhavam uma língua e uma cultura artística distinta. Houve então destas povoações e influência delas, tão para o sul da Itália quanto Pompeia e mais além. Os locais etruscos eram influentes, ricos e superavam em muitas vezes Roma. Tinham ligações comerciais a todo o Mediterrâneo e mais além, pois numa desses locais já se encontrava âmbar, marfim e ovos de avestruzes, e nos túmulos etruscos, olaria clássica e ateniense. As cidades tinham muitas obras em bronze e em Etrúria parece ter exportado objetos em ferro. Talvez a história dos Tarquínios e de Sérvio Túlio encubram uma invasão e tomada de Roma por parte dos etruscos na expansão para a Campânia. Há fragmentos também de estátuas em terracota em tamanho real de um templo do século VI a.C., muitas vezes associada a Sérvio Túlio, representando Minerva com os seus protegidos Hércules, reconhecível através da pele de leão em torno dos seus ombros. Os etruscos eram conhecidos pela sua especialidade em estatuárias em terracota, e aqui a influência da arte grega também é clara, sugerindo os contactos de Roma com o mundo em geral. Não há provas arqueológicas de uma grande conquista etrusca em Roma, apenas ligações culturais estreitas. O contexto era um mundo dos senhores de guerra, milícias, móveis, comerciais e migrantes.
Em 48 d.C., Cláudio defendeu no Senado a inclusão de líderes gauleses, lembrando-se que os primeiros reis eram estrangeiros. Cláudio, profundo conhecedor da história etrusca, descreveu Sérvio Túlio como aventureiro armado, originalmente Mastarna, que teria vindo com a milícia de Célio Vibena e tomado o Monte Célio. Mastarna pode ser o nome próprio ou título-chefe. Os relatos sobre as Vibernas são contraditórios e míticos. O túmulo de François mostra cenas de guerra com personagens identificadas, incluindo os Vibenas, Mastarna e um Gneu Tarquínio de Roma, sugerindo ligações então com a história romana. As pinturas parecem representar uma fuga heroica. Os Gibanas e os aliados, despidos e amarrados, libertam-se e derrotam os inimigos. A presença dos nomes como Tarquínio indica conexões com tradições romanas, embora não seja possível confirmar identidade histórica. Em ponto 8, então, temos o Tarquínio, o Soberbo. Ora, Anco Márcio nomeou em testamento Tarquínio Prisco, tutor dos seus filhos. Tarquínio então recorreu à persuasão e fez-se eleger rei de Roma. Seguiu-se então a Sérvio Túlio. Tarquínio, filho de Prisca e Túlia Menor, filha de Sérvio Túlio. Eles os dois eliminaram os cônjuges e uniram-os. Ele invadiu a Cúria e matou o sogro e negou-lhe a sepultura. Então aí é que ele ganhou a sua alcunha de o Soberbo. Mandou assassinar os principais senadores, suspeitos de terem colaborado com Sérvio Túlio. Muitas pessoas da cidade, exaustas da construção dos esgotos, se suicidaram. Para dissuadir pela vergonha dos trabalhadores sobreviventes, Tarquínio Soberbo mandou pregar os corpos dos suicidas a cruzes. E a estes esgotos chama-se há fotos de várias secções da cloaca máxima subterrânea. Em ponto 9, o sexto Tarquínio, o filho do Soberbo. Lúcio. Tarquínio Colatino, sobrinho do Soberbo, mais a Lucrécia, filha de Espúrio Lucrécio. Públio Valério Publicola Lúcio Júnior Bruto. O que ditou então o fim da monarquia? A violação de Lucrécia por um dos filhos do rei, muito provavelmente um relato mítico, motivos romanescos e eventualmente a origem da poesia popular da rei histórica. A versão de Ticiano de Tarquínia e Lucrénia, em 1571, confronta em vez de tornar inofensiva a brutalidade de uma violação. Lucrécia é apresentada como vulnerável, com lágrimas nos olhos. Tarquínio como um agressor violento com o seu joelho penetrante e adega a refulgir. A emergir da cortina em pano de fundo está a mão do jovem escravo que Tarquínio ameaçou matar juntamente com a sua vítima, para os fazer culpados de vergonha do adultério. Então, em primeiro lugar, ponto A, temos a influência grega. Na Atenas do século VI a.C., os avanços sexuais dos irmãos mais novos de Soberano sobre a parceira de um outro homem terá, diz-se, ditado o fim da dinastia Pisistrádica, no século VI a.C. Ponto B. A história da dinastia Tarquínia tem uma dimensão trágica, porque casas de Atreu e de Laio, os dois Tarquínios pareceram corresponder a uma duplicação da mesma figura, por exemplo, ambos são conduzidos por mulheres ambiciosas. Ponto C. Em Dionísio de Halicarnasso é o desejo de eliminar a honra da Lucrécia a seduzir Tarquínio. Em Lívio é a beleza associada à virtude. Ponto D. Túlia Menor, aquela que desrespeita os mons maiorum, a tradição dos antepassados, serve precisamente de contraste em relação a Lucrécia, possibilitando a evidência destas como heroína de Roma e verdadeiro modelo de comportamento. Ponto E. A hospitalidade velada. Lucrécia é a unioria por definição. É bela, patriota, fiel, paciente e honrada. Para os romanos, o adultério contaminava o sangue da mulher, pelo qual ela tinha de ser eliminada. A opção pela morte demonstra honra, inocência e fidelidade ao marido e, consequentemente, aos homens de Roma. Nela encontra-se a Fides, a Dignitas, o Mons Maiorum, a Libertas, a Virtus, a coragem, a justiça, a liberdade, a pureza, etc. Abre aspas. Para alguns romanos, ela parecia estar mais preocupada com a sua reputação do que com a verdadeira prudicítia, a qual certamente se encontrava presente na culpa ou inocência da sua mente, não do seu corpo, e não teria sido remotamente afetada por falsas alegações de sexo como um escravo.
No início do século IX d.C., Santo Agostinho tinha um conhecimento profundo dos clássicos pagãos e interrogou-se se Lucrécia teria sido violada de todo. E diz: não tinha ela no final consentido. Fecha aspas. Os etruscos terão dominado Roma entre 616 e 509 a.C., ano da explosão de Tarquínio e de início da República. Mal Lucrécia se apunhala a si mesma, Lúcio Júnior Bruto jurou livrar Roma dos reis para sempre. Isto é uma profecia. Bruto, que em 44 a.C. liderou o golpe contra Júlio César, motivado pelas suas ambições reais, afirmou descender deste Bruto. Depois de garantir o apoio do exército e do povo, ficou horrorizado com a violação e que estava farto dos trabalhos com os gotos. Lúcio Júnior Bruto então forçou Tarquínio e os seus filhos ao exílio. Por outro lado, não se entende muito bem como é que os seus sucessores ao trono que lideraram o golpe, como é que sendo da família dos Tarquínios são eleitos consulos Colatino e Bruto. Ponto 10º. Porcena, Horácio Cocles, Múcio Cévola e Clélia. Então, não há consenso em torno de Lars ou o comandante Porcena, rei do Clúcio. A tradição patriótica faz dele alguém que veio tentar restabelecer Tarquínio Soberbo no trono de Roma, mas disso foi dissuadido pela coragem dos romanos. Abre aspas, mas nenhum general desistiria de uma guerra comovida pela determinação do adversário. Apesar da tradição generalizada, duas fontes antigas contam que Porcena tomou de facto Roma, Tácito e Plinio. Fecha aspas. É bem possível que a monarquia tinha caído na sequência da tomada de Roma por Porcena, e que Tarquínio, disposto ou em fuga, tenha encontrado o apoio junto dos latinos. Os romanos tinham um tratado de cooperação militar com os povos latinos e renovados poucos anos antes por Tarquínio. Porcena deve ter vindo, portanto, quebrar a unidade que se estabelecera no Lácio. A tradição patriótica diz que Porcena montou cerco a Roma e obrigou os camponeses a refugiar-se dentro das muralhas, impedindo os romanos de cultivar terras e de fazer transações comerciais com outras cidades. Isto cria escassez de víveres e fome. Os patrícios que tomaram o poder temiam o exército inimigo e os concidadãos vacilassem perante ameaças e tribulações e preferissem o regresso à monarquia. Roma então era defendido por infantes, pelas muralhas de um lado, pelo Tibre no outro, e havia, no entanto, uma ponte que permitia o acesso à cidade. Platino e Capitólio hum, chamam-lhe a Ponte Sublícia. Segundo Políbio, o jovem Horácio Cocles teria sacrificado e dado a vida pela defesa da sua cidade. Mas, de acordo com Tito Lávio, Horácio Cocles sobrevive à queda do rio e, apesar da saraivada das sete dardos, chega incólume aos seus concidadãos, que eram os romanos, então, que ergueram a Horácio uma estátua em frente ao Pons Sublicius, em Roma. Havia uma estátua muito antiga de um homem coxo e com apenas um olho, que os romanos identificaram com Cocles, embora pudesse representar o deus Vulcano. Ofereceram-lhe grandes terrenos e, apesar das privações, partilharam parte dos seus viveres com o herói. A estátua pode ter inspirado a lei de Cocles, abre aspas, a lei de Cocles encaixa nas tradições da valorização do cidadão romano por contraponto às figuras de ilustres soberanos estrangeiros ou tiranos, raízes indo-europeias, ou ferimentos no episódio da ponte e segundo Tácito, teria sido Horácio Cocles a dirigir a expulsão conjunta do Persano e dos Tarquínios. Esta lenda tem muito de martirológico, pois pertence a uma literatura apologética cujo objetivo é, obviamente, o de exaltar as qualidades do herói que luta pela liberdade contra a opressão e que não hesita em deixar de sofrer fisicamente por isso. Como na história de Cocles, também aqui o herói é o romano ordinário, ainda que patrício, que se voluntariza por todos os seus. A revelação de que existem 300 jovens romanos prontos a morrer pela pátria pretende mostrar como a aristocracia de Roma republicana era toda corajosa e voluntariosa. Fecha aspas. Por último, Clécia, uma jovem romana entregue como refém a Porcena, protagoniza uma fuga audaciosa atravessando o Tibre, salvando companheiras do cativeiro etrusco.
A narrativa relatada por Plutarco e Tito Livio inclui a tentativa de Tarquínio de recapturar as raparigas e a intervenção de Valéria e Arrunte, filho de Porcena. Alguns autores veem nesta história uma etiologia para uma estátua equestre na Via Sacra, possivelmente associada à deusa Hipona ou Vênus equestre. Oglívio e Rocha Pereira admitem bases históricas a esta história, enquanto Simões Rodrigues realça a dimensão prodigiosa da travessia. Rodrigues, em 2005, interpreta o episódio como duplicação de outras façanhas heroicas, com o objetivo de exaltar a coragem romana, inclusiva feminina. Contudo, essa coragem é descrita com atributos masculinos, refletidos na estátua equestre e no termo virtude, que significa devir, homem, associado bravura bélica à mulher. Clélia rompe a passividade tradicional agindo pela comunidade e reforçando a libertas da República, tornando-se então um modelo heróico e símbolo da participação ativa das mulheres na defesa de Roma.